Glória a Deus, graça e paz, igreja. Eu quero estar convidando você para abrir a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 15. Eu vou ler a partir do verso 20. É uma história já bem conhecida, então dá para a gente já ir direto no ponto. Lucas 15, no verso 20 em diante, fala assim: E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho. E muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-o com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo, quando foi se aproximando da casa do pai. Ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: Teu irmão regressou, e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele replicou ao pai: Há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que eu possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Amém? Hoje eu quero falar com você a respeito do filho pródigo, só que não a respeito do filho pródigo. Normalmente nós ouvimos essa história, essa parábola, né? Na verdade, essa é uma parte da parábola. É uma parábola que fala a respeito de uma ovelha perdida, de uma dracma perdida e de um filho perdido. E nós normalmente contamos a história do filho pródigo. Mas eu quero olhar por uma outra perspectiva hoje aqui. Eu quero convidar você a entender a necessidade que nós temos de celebrar. E quando nós falamos a respeito de celebrar, eu acho que a palavra que ela tem mais a ver com o nosso português é comemorar. Porque comemorar fala a respeito de você relembrar alguma coisa que aconteceu, né? Então nós temos tradição, por exemplo, de comemorar o dia do aniversário. Só que eu acho que nós deixamos muito a desejar em coisas que são pequenas, porque o aniversário você comemora uma vez por ano, né? Por que não comemorar todas as coisas que acontecem de boas no seu dia? Da mesma forma que nós reclamamos por tudo aquilo que acontece de ruim no nosso dia. Você já imaginou se nós conseguíssemos pelo menos viver de uma forma balanceada? O tanto que eu reclamo seria o tanto que eu sou agradecido também? A gente já conseguiria desfrutar da vida de uma forma diferente da que a gente vive. E por que nós contamos aqui essa parábola do filho pródigo? Porque nós percebemos aqui no finalzinho da parábola que aparece um terceiro personagem que é o irmão do filho pródigo. E o irmão do filho pródigo, ele está insatisfeito por causa daquilo que o pai está fazendo com o filho pródigo. Porque na cabeça dele, o filho pródigo não merece aquela honra que o pai está dando. Ele é quem merecia. Então nós estamos falando, em outras palavras, de inveja. E o incrível, que por mais que
Deixa eu trocar esse microfone aqui. Por mais que o pai, ele já tenha declarado de uma forma racional, você está reclamando do quê? Tudo que tem aqui é seu. Você não tem nem o direito de reclamar de nada. Mas ele não está reclamando simplesmente a respeito da questão material. Ele está reclamando com relação à tratativa que o pai está dando para esse filho que fez tanta coisa ruim. E nós percebemos que ao tempo em que um filho foi achado, ainda tem outro que está perdido. E olha que louco isso, porque a gente pensa que quem está perdido é quem está fora. Só que quem estava fora já estava arrependido. E quem estava dentro ainda estava perdido. E quantas pessoas, até hoje, estão na casa do pai, mas estão perdidos dentro de casa. E na cabeça deles, eles não sabendo quem eles são, esse texto aqui dá muito pano para manga, porque eu escrevi o livro em cima disso daqui, né? Então o livro Crise de Identidade, ele é passado todo em cima da história do filho pródigo. E para você ter uma ideia, o filho mais velho, ele chega para o pai e fala assim: por todos esses anos eu tenho te servido como um escravo, e você nunca sequer me ofereceu um bezerro cevado para me festejar com os meus amigos. Ele está olhando de uma forma pessoal. Existe algo que é totalmente dele. Não é nem a ver com a questão do filho, o outro filho que voltou em si. É porque já tinha uma angústia, uma mágoa dentro dele e que naquele momento pulou para fora. Né? Mais cedo ou mais tarde, aquilo que fica escondido vai vir afora. E o que eu quero chamar a sua atenção, só para a gente começar, é o entendimento, ou melhor, a falta de entendimento que esse filho tem com relação a quem ele é. Porque ele era filho. Você já percebeu o quanto que essa parábola fala a respeito dessa questão de filiação? Porque o filho pródigo, quando ele chega na frente do pai, ele já chega ensaiando e falando assim: eu vou falar para o meu pai que ele nem precisa mais me receber como filho. Ele pode me tratar como um dos seus empregados, que para mim está ótimo. Agora o outro filho, que achava que era filho, ele mesmo declara para o pai: por todo esse tempo eu tenho te servido como um escravo. E você nunca fez isso, isso e isso para mim. E muitas das vezes nós não temos acessado aquilo que é nosso por direito, porque tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é nosso direito, é nossa herança. Então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo que nós não temos acessado, conforme a Esther começou falando aqui, muitas das vezes é porque nós não estamos enxergando Deus como o Pai que Ele é. Por mais que Jesus ele nos ensine, ele fala assim: chama Deus de Pai. Eu sempre gosto de falar a respeito de Mateus 6,6, quando Jesus ele exorta as pessoas a orarem, a entrar no seu quarto, no seu lugar de intimidade e a chamar Deus de Pai. O que já era muita coisa para aquela época. Para uma época onde falava-se a respeito de um Deus que era intocável. E até os dias de hoje, muitas das vezes nós não estamos acessando aquilo que é nosso, porque nós não o reconhecemos como tal. Então, se ele não é nosso pai, então eu não tenho direito de nada. E aí, literalmente, é que entramos nessa questão dessa crise de identidade. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu tenho. E se eu não sei o que eu tenho, eu não sei o que eu posso. Isso se chama crise de identidade, mas não é sobre isso que nós vamos pregar hoje. Nós vamos falar a respeito da necessidade de celebrar. E celebrar das pequenas coisas. Porque se você for ficar esperando acontecer uma coisa extraordinária para você celebrar, vai demorar muito tempo, não vai? E nesse meio tempo vai ter muita angústia, muita insatisfação. Ou seja, você vai ter um acúmulo de insatisfações em comparação a uma celebração só. Está muito desequilibrado. Então o que o pai está nos ensinando aqui, o pai da parábola? Ele está nos ensinando que nós precisamos aprender a valorizar as pequenas coisas, os pequenos momentos. Eu gosto muito do exemplo do pastor William, por exemplo. Todos os cultos ele vem aqui para falar assim: ó, a obra está indo e está crescendo e não sei o que, a gente está colocando piso, a gente está colocando isso.
Por mais que seja uma coisa pouca. A gente colocou 1 metro de piso hoje. Mas não estava sem piso nenhum? Então 1 metro de piso já é motivo da gente celebrar do que antes que não tinha nada, não é verdade? Então se nós aprendermos a viver uma vida de celebração, automaticamente nós viveremos em gratidão. E o contrário também é uma realidade, porque se eu não celebro, eu vivo em ingratidão. Se aquele irmão, ele estivesse celebrando junto com o pai, ao invés de questionando, ele estaria vivendo em gratidão. Por mais que ele tivesse as coisas que ele precisava resolver consigo mesmo, ele perdeu uma ótima oportunidade de manifestar a sua gratidão. Gratidão ao quê, Júnior? Gratidão a Deus. Porque tudo que está acontecendo está debaixo do controle de Deus. Então, se eu me levantei, eu sou grato a Deus porque eu me levantei. Mas se eu também não me levantei, eu sou grato a Deus porque Ele permitiu que, aprove Deus que eu não levantasse. Esse é o entendimento que nós temos que ter, de que tudo aquilo que está acontecendo está debaixo do controle de Deus. E alguns dias atrás eu contei uma história para Laura, quando a gente está contando a história antes de dormir, e eu estava falando para ela a respeito disso, que tudo está debaixo do controle de Deus e que nós não podemos reclamar porque nós não somos conhecedores do futuro. Então nada é bom e nada é ruim, as coisas simplesmente são. E eu falei para ela assim, tinha um homem que o filho dele queria muito ter um cavalo. E aí alguém veio e deu um cavalo pro filho dele. E aí o vizinho foi e falou para ele assim, nossa, que bom, né? O seu filho queria tanto ter um cavalo e agora ele tem um cavalo. Aí o pai falou assim, pode ser bom ou pode ser ruim. E aí o filho andando de cavalo, ele caiu e quebrou a perna. E aí o vizinho de novo foi no pai e falou assim, nossa, que pena, né? Seu filho gostava tanto de andar de cavalo e agora ele está com a perna quebrada. Aí o pai falou, pode ser bom ou pode ser ruim. Aí veio o período da guerra. E aí os jovens foram todos convocados para lutar. E o filho dele não foi convocado porque estava com a perna quebrada. O que nós entendemos? Nós entendemos que tudo é uma questão de perspectiva. Não existe o bom e o ruim. Depende do ânimo que eu estou naquele momento. É o que eu falo o tempo todo, e eu gosto de dar o exemplo das mulheres, né? As mulheres, quando elas estão naqueles dias, às vezes uma coisa que é normal, para ela é o bastante para tirar a paciência. Nossa, mas por que isso está tão isso? Não está tão isso, é o mesmo de sempre. Só que hoje é o seu ânimo que está alterado, mas as coisas continuam sendo as mesmas de sempre. Então, quando nós conseguimos olhar por essa perspectiva, nós entendemos Deuteronômio 30, no verso 19, onde Deus ele fala assim, eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. E lá no final ele ainda vai falar assim, escolhe a vida. O que Deus está falando com esse escolhe a vida? Ele está falando que tudo é uma questão de decisão, que você tem sempre um direito de escolha. Você é determinante com relação à forma como você vai ver, como você vai enxergar e automaticamente viver a sua vida. Aquele jovem, ele poderia olhar aquela situação toda e ficar enciumado, ou ele poderia ficar agradecido porque o irmão dele estava vivo. É só uma questão do como que ele estava, né? Talvez nós olhando de fora pensaríamos, nossa, mas que irmão mau esse. Mas é simplesmente uma questão de perspectiva. Então nós entendemos que coisas boas e ruins estão acontecendo o tempo todo. Só que o grande problema é que o peso das ruins é muito maior do que o peso das boas. Eu valido muito mais as coisas ruins que estão acontecendo do que eu sou grato pelas coisas boas. E normalmente quando eu atendo alguma pessoa que ela fala assim, tá tudo dando errado na minha vida. E aí a gente quer trazer clareza com relação à situação dessa pessoa. Porque quando a pessoa está emocionada, ela vai enxergar tudo de uma forma que respalde aquilo que ela está sentindo. Então a pessoa fala, ai, tá tudo dando errado para mim, tá tudo ruim na minha vida. Eu falo, sério? O seu trabalho tá ruim? A pessoa fala, não, meu trabalho não tá, mas o meu casamento... Eu falo, é mesmo? E a sua família, os seus filhos estão bem?
Não, meus filhos estão bem, mas o meu casamento... E aí você vai fazendo perguntas e você chega na conclusão que não é verdade. Nem tudo está ruim. É que simplesmente você está priorizando a única coisa que está ruim. Eu gosto de enxergar a nossa vida como se ela fosse um apartamento de cobertura, onde você consegue ter janelas por todos os lados. E a gente pode ir para a janela aqui onde o céu está azul, onde o dia está perfeito, está bonito. Ou a gente pode ir lá para outra janela onde o tempo tá feio, tá uma tempestade. É você quem escolhe para que lado que você está olhando. Só que as pessoas que elas querem respaldar o seu sofrimento, elas ficam olhando para a tempestade e querendo que a tempestade não seja uma tempestade. Ao contrário dela simplesmente se locomover e ir para o lugar onde está dia perfeito. É uma questão de decisão e Deus não vai mudar a tempestade porque você está insatisfeito com a tempestade. Até porque muitas das vezes a tempestade ela coopera naquilo que Deus tem sobre mim. Você lembra daquela história onde Jesus manda os discípulos entrarem no mar, mesmo eles falando: Jesus, já está tarde, o tempo não está legal. E Jesus fala: não, mas vai que eu encontro vocês lá. Você acha que Jesus não sabia que uma tempestade ia pegar eles no meio do caminho? E aí? Eu repreendo essa tempestade, eu aceito essa tempestade, e aí, o que eu faço? Se essa tempestade foi Deus que permitiu que acontecesse. Então nós precisamos ter o discernimento o bastante para entender que a nossa vida, ela só é vida se Ele tiver. Porque se Deus não estiver, você pode estar passando pela parte boa ou pela parte ruim. Vai ser ruim do mesmo jeito. A única coisa que vai fazer sentido na minha vida é se Ele estiver no meu barco. Porque se Ele estiver no meu barco, eu posso estar passando pela maior tempestade que for. Eu sei que eu ainda estou no melhor lugar, no lugar mais seguro que eu poderia estar. É esse o entendimento que nós deveríamos ter a respeito de Deus. E lá em Romanos 12, no verso 21, Paulo ele vai falar a respeito da forma que nós precisamos lidar com as situações que nós achamos que é o mal. E ele fala assim: só se vence o mal com o bem. É como se você estivesse tentando combater fogo. E se você tentar combater o fogo jogando gasolina, aí que ele pega fogo mesmo. E é por isso que o sábio Salomão ele fala assim, que a palavra branda amansa o furor. Não adianta você gritar com a pessoa e falar: para de gritar comigo. Como é que você grita falando para a pessoa parar de gritar? Sabe, são coisas que a gente faz e que não fazem o mínimo sentido. Porque a gente simplesmente fica copiando o comportamento das pessoas e por a gente não saber dominar a situação, ou se autodominar, a gente acaba repetindo a mesma coisa que a pessoa faz, espelhando o comportamento do outro. Quando nós deveríamos fazer o quê? Nós deveríamos ser aquele que resolve. Nós deveríamos ser os resolvedores. Quando chega aqui, o negócio acaba. Quando chega aqui, o negócio é resolvido. E não taca mais fogo na fogueira e fica pior do que já estava. Esse deveria ser o nosso papel quando se fala a respeito do bem e do mal. E automaticamente, quando eu falo aqui da presença de Deus na nossa vida, eu tenho que entender, conforme João fala lá no capítulo 1, o Evangelho de João, ele fala que aonde a luz ela chega, a escuridão ela não fica. Se eu estou com Jesus na minha vida e eu chego num lugar de escuridão, automaticamente agora tudo tem clareza. Agora o problema é se, conforme está escrito no capítulo 1 de João, tiver coisas que eu não posso mostrar ou que as pessoas não possam ver, aí a luz ela vai me atrapalhar. É esse o entendimento que o Evangelho de João ele nos traz. Ele veio para que os homens pudessem ter luz, mas os homens não quiseram a luz. Lá no verso 31 do próprio capítulo 15 que nós lemos aqui, você percebe que o filho mais velho, ele estava focado, assim como nós fazemos o tempo todo, naquilo que é ruim. Ao invés dele pensar no tanto de coisas positivas que tinha naquela situação, ele estava pensando que o filho desrespeitou o pai, que o filho gastou todo o dinheiro, que o filho fez isso, fez aquilo. E o tanto de outras coisas boas que tinha. Ele era o cara que estava lá olhando na janela da tempestade
e falando, tá tudo ruim. Não tem nada de bom nisso. Não sei por que vocês estão fazendo festa. Isso não é motivo de festa. Isso é motivo de você pegar esse cara e pregar ele no madeiro lá na entrada da cidade. E não motivo de estar celebrando. Então você percebe que essa raiz de amargura, ela independe da situação em que você se encontra. Você achou que era falta de dinheiro? Nós estamos falando a respeito de um jovem, ele tinha juventude, ele tinha vitalidade, ele tinha dinheiro, ele era o único herdeiro agora de seu pai, e mesmo assim ele estava extremamente rancoroso. Então, em outras palavras, a resolução não é externa. Não é a respeito daquilo que eu tenho ou que eu gostaria de ter. É a respeito daquilo que eu sou. Não é a respeito daquilo que está acontecendo. É o como eu estou respondendo àquilo que está acontecendo. É isso, é esse que é o lugar que me cabe. E quando eu estava estudando essa palavra, eu me lembrei de uma época onde isso falou muito comigo. E eu me lembro de uma vez onde nós estávamos, eu era de uma outra denominação, e nós estávamos, iria haver um teatro, e como eu sempre participava de tudo na igreja, a irmã que estava responsável por aquele teatro, era um teatro de fim de ano, se eu não me engano, era alguma festividade que ia ter na igreja, e ela, em cima da hora, falou, fulano não vai poder participar, eu preciso de você com urgência. Eu falei, eu vou lá, vou assistir, vou ver se dá tempo de eu pegar as falas, tudo, a gente faz. E aí eu assistindo o ensaio deles, eles estavam falando a respeito do arrebatamento. E eu lembro que tinha um pastor desviado, tinha uma meretriz, tinha um alcoólatra, e aí no final o pessoal todo se arrependia e Jesus voltava e todo mundo era arrebatado. Só que nessa época, eu era tão legalista, que eu olhei para aquilo ali e eu falei assim para a irmã, não irmã, que mensagem é essa que nós estamos passando? Que evangelho fácil é esse? Onde essas pessoas bagunçaram a vida inteira e depois aceitaram e pronto, acabou, está resolvido assim? E a irmã, não, Júnior, pelo amor de Deus, só você é a minha única opção, eu preciso de você e não sei o que. E eu, não. E acabou que eu não fiz. E aí eles chamaram uma outra pessoa, tinha um outro rapaz, ele não era uma opção, porque normalmente ele brincava muito e acabava esquecendo as falas no meio das peças. Ele era disponível, mas ele não era confiável. E acabou que tiveram que chamar ele mesmo. E foi tremendo aquilo, porque foi uma grande aprendizagem. Aquela peça, aquele rapaz, ele foi uma peça fundamental. Ele fez toda a diferença naquele teatro, porque o papel que eu faria e que eu não quis fazer era o papel do homem que era alcoólatra. E ele tinha uma história com isso, porque ele era filho de pais alcoólatras. Então a igreja recebeu um mover de Deus ali no dia, e ele entrou movido em profecias, e foi tudo que precisava ter. E aquele dia eu entendi mais uma vez aquilo que até hoje eu ensino, que quando você não se dispõe, Deus se levanta alguém que é melhor do que você. Não é uma questão de que você seja insubstituível ou que você seja melhor que alguém. Sempre tem alguém que é melhor do que você, mas Deus está te dando uma chance de participar daquilo que Ele está fazendo. E uma outra situação que eu passei com relação a essa situação de estar vivendo um período de escassez, um período de insatisfação, foi logo quando a gente comprou a oficina e a gente estava com muitas dívidas. Eu já contei até isso daqui uma outra feita, só que tem várias pessoas novas que não ouviram. E eu lembro que nós estávamos muito endividados e nós também tínhamos uma passagem comprada, já que nós já tínhamos comprado já com antecedência para a gente ir para a praia. E aí chegou na época de usar essa passagem, e aí nós todos endividados, eu falei para Esther, pede o dinheiro de volta, que pelo menos a gente amortiza um pouco das dívidas que a gente está devendo.
E a Esther, não, vamos, a gente precisa, a gente ficar aqui não vai resolver nada, o valor que a gente vai pegar das passagens não altera nada. E foi que ela até conseguiu me convencer. E aquele dia eu tive um outro aprendizado. Porque aquele ano poderia ser conhecido de duas formas. Ele poderia ser lembrado como o ano onde a gente passou o maior perrengue da nossa vida, onde eu mais devi na minha vida, onde eu fiquei ansioso, perdi sono, mas ficou conhecido como o ano que eu fiz a melhor viagem da minha vida. Existiam algumas coisas que estavam incutidas ali. Eu sempre tive uma vontade, juntamente com a Esther, e eu falava, Esther, eu tenho um sonho de fazer alguma coisa para minha mãe, alguma coisa que ela nunca vivenciou, alguma experiência nova. Ela sempre foi uma pessoa que serviu muito, que sempre ajudou todo mundo, mas eu queria dar a oportunidade dela fazer alguma coisa que às vezes ela não teve a oportunidade de fazer. E nós, quebrados como estávamos, ainda pagamos a passagem para ela ir com a gente. Então foi a primeira vez que ela foi na praia, foi a primeira vez que ela voou de avião, e nós damos um outro significado para esse ano. Era para ser um ano de derrota, um ano de sofrimento, e talvez se nós tivéssemos ficado lá no meio daquele caos, a gente não teria encontrado solução. Se a gente tivesse desfeito da dívida, ou melhor, pegado o dinheiro da passagem e dado na dívida, também não teria alterado muita coisa. Até porque quem tem dívida precisa da dívida. Mas depois as coisas elas foram naturalmente se resolvendo e cada coisa entrando no seu devido lugar. E aquele dia eu aprendi mais uma. Eu aprendi a ser grato, por mais que tudo fale que você deveria estar ingrato. E Deus, mais uma vez, Ele se fez presente ali na nossa vida, através dessa passagem. E um último verso que eu quero estar trazendo para você, como uma evidência disso tudo que nós estamos falando aqui, é lá em João no capítulo 10:10. É um verso extremamente conhecido, e que as pessoas elas acabam usando, e isso é uma forma de eu te provar, que muitas das vezes dentro da própria igreja, as pessoas elas acabam dando mais peso para aquilo que é negativo do que para aquilo que é positivo. Lá em João 10:10 fala que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. E as pessoas falam, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Só que eles não concluem. É difícil você ver alguém que conclui o versículo. Porque o resto do versículo fala assim, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Então, na minha opinião, a palavra de Jesus, aquilo que ele me fala, tem muito mais peso do que aquilo que o inimigo está fazendo ou deixando de fazer. É por aí que nós deveríamos estar andando. E para não tomar muito do tempo que eu já passei aqui, eu gostaria de estar te convidando para que você esteja fazendo uma autoanálise na sua vida com relação a tantas situações como essas que eu contei aqui, algumas passagens, alguns exemplos que eu já vivi na minha vida. Quantas coisas que já aconteceram na minha vida que eu deveria ter celebrado e que eu não celebrei. Sabe, às vezes nós celebramos coisas que são muito esporádicas, mas quantas coisas que não acontecem no nosso dia e que nós não estamos prontos para celebrar, e a gente fala, não, no fim de semana eu celebro, outro dia eu celebro, e acaba passando batido. Se você for fazer uma lista da sua vida a respeito do tanto de coisas, eu escuto tanta história de pessoas, e isso me decepciona tanto, porque eu vejo o quanto pessoas muitas das vezes lutaram, correram atrás, buscaram por um sonho, e hoje elas vivenciam aquilo que elas sonharam, só que hoje já não tem mais valor. Eu conheço um casal que eles gastaram quase R$1 milhão tentando fazer fertilização porque a esposa não conseguia ter filho. Hoje eles têm 2 e eles estão separados. Então são fora as questões que eles passaram para conseguir ficar juntos, a família não aprovava e tal.
Então são todas situações que nos fazem entender o porquê que Deus, ele bate tanto nessa tecla da obrigação de celebrar. Que história é essa de obrigação de celebrar? Se você pegar o costume, a tradição judaica, você vai perceber que as festas elas são obrigatórias. No dia tal vocês vão celebrar a festa de Pentecoste, no dia tal vocês vão celebrar a Páscoa, no dia tal vocês vão... É obrigatório. Quando Deus ele termina a execução, de construir tudo lá no Gênesis, no último dia ele fala assim, agora é dia de desfrutar. Ele coloca isso como uma regra. Por quê? Porque ele sabe que por conta própria nós não o faríamos. Então pensa a respeito das pequenas coisas. E o tanto de dívida que você tem com você mesmo. Talvez você tenha uma dívida porque você quis tanto perder peso, você perdeu e nunca celebrou por causa disso. Você queria tanto receber um emprego, você está trabalhando lá hoje e hoje você já está reclamando por causa da carga horária, mas passou do período da celebração. Agora eu já estou querendo outra coisa e aquilo para mim já não faz tanto sentido. Quantas coisas que nós não estamos em dívida com nós mesmos. Que eu queria tanto ter, hoje eu tenho, só que passou batido. Um trabalho bem feito que você achou que você não daria conta de fazer e depois deu. Uma situação resolvida que parecia que era impossível, que todo mundo falava não tem jeito, acabou, é isso mesmo, e hoje está resolvida. E passou batido. Então muitas das vezes nós olhamos para esse irmão do filho pródigo e muitas das vezes nós julgamos ele sem perceber que nós fazemos o mesmo. Nós perdemos a oportunidade de celebrar. E essa deveria ser a nossa melhor parte. O crente ele deveria viver de celebração em celebração. Comemorando todos os dias. Você já parou para pensar que esse filho pródigo era eu e era você? O pai fala assim, ele estava morto e agora ele está vivo. Ele estava perdido e agora ele foi encontrado. Adivinha de quem que ele está falando? E ele fala assim para o irmão mais velho, você acha que isso não é motivo de fazer festa? Ele está falando de você. Nós temos um motivo para celebrar todo santo dia. Porque nós estávamos mortos, mas hoje nós estamos vivos. Nós estávamos perdidos, mas nós fomos encontrados. Se isso não for motivo bastante para viver uma vida de celebração, então eu não sei o que é. Eu quero estar fechando por aqui, mas antes eu quero estar convidando aqui a irmã Odete. A irmã Odete está fazendo aniversário, eu quero estar convidando a Mel também. Nós vamos estar